Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo fechamento de semana. Fechamos a vela semanal às 21 horas, horário de Brasília. Fechamento importante que abre espaço para a primeira semana útil de novembro. Eu vou te mostrar quais são os pontos que nós temos que ter máxima atenção com a realidade aos nossos pés, sem tentar adivinhar movimentos, sem ter crenças ou confiar em narrativas. Eu vou te mostrar tudo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que eu vou pedir mais uma vez, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Faremos análises de mais e mais ativos nos próximos dias. Então, eu deixo os comentários abertos, aguardando o seu pedido. Pois bem, estamos diante de um novo fechamento semanal acima de 107, acima de 100 mil dólares. Seguimos em um movimento macro bullish. Eu gosto de alertar os pontos de sustentação que nós tivemos ao longo do caminho e que levaram a acelerações posteriores. Estes pontos de sustentação, estes fundos ascendentes que a gente também tem em encontro neste momento, foram momentos de medo extremo, foram momentos de liquidação, foram momentos em que tivemos narrativas de fim de ciclo. E também foram momentos em que formamos a base de preço no gráfico mensal. Eu mostrei nas últimas semanas estes pontos que nós podemos verificar aqui. Vamos puxar aqui este ponto, este ponto, este ponto. Foram pontos em que a narrativa era sempre a mesma. Acabou o ciclo, chegamos ao fim do movimento. Agora é queda, agora é correção de 50%. Agora é bear market. Não por uma coincidência, a gente viu estes pontos marcarem justamente, vamos lá no índice de medo e ganância, Crypto Fear and Greed Index, foram esses momentos que marcaram medo extremo. Veja, atingimos nesta área medo extremo, nesta área medo extremo, nesta área medo extremo. Foi também este o ponto em que vimos as bases mensais. Uma tendência de alta mensal saudável, ela é formada por topos e fundos ascendentes. E estes fundos ascendentes são conhecidos como bases mensais. E o gráfico mensal, ele é o macro, ele demonstra o quão saudável o mercado está. E é natural que a gente veja essas correções para que o mercado possa dar um respiro. Este respiro é o fundo ascendente, é a base de preço, é o ponto do RSI no gráfico diário batendo em sobrevenda. Vamos olhar o gráfico diário. Gráfico diário, vou puxar para você, vamos tirar esta média de 50 semanas, vamos colocar o RSI Levels, vamos verificar os pontos. Todas as vezes em que vimos o preço entrar nesta onda que você vê abaixo, foi o ponto em que o RSI do gráfico diário bateu em sobrevenda. Mergulhamos, atingimos o fundo, 5 de agosto, carry trade japonês, base de preço mensal. Aceleramos posteriormente. Vimos correções, queda livre, mercado batendo 2 vezes a faixa extrema no momento em que tínhamos as tarifas de Trump, que trariam, qual era a narrativa? A recessão. O mercado se recuperou e acelerou. E agora a gente viu mais uma vez o mercado atingir esta área. Base de preço mensal com o movimento que foi visto no dia 10/10. Então nós temos semanalmente e mensalmente
um movimento extremamente saudável com bases muito sólidas. Sem esquecer, agora sim eu posso voltar com ela, a média de 50 semanas, que vem se sustentando muito bem. E é sim um balizador muito interessante para a continuidade da alta, da sustentação da alta. Maravilha! A semana se encaminha para fechar acima de 110. Mas o que é necessário para que a gente veja acelerações? Ou quais são os pontos que a gente tem que ficar de olho? Porque o mês começou. A gente pode acreditar em um mês só de alta? Na minha humilde opinião, não. Então a gente tem que ficar atento a alguns pontos. E eu vou puxar agora o gráfico diário. Tá uma salada, Luan? Aqui nós temos uma cunha megafônica em vermelho. Como você pode verificar aqui, nós temos esta cunha megafônica em vermelho. E temos os pontos de topo, fundo e a faixa mais importante, o desafio mais importante que nos separa de renovar máximas, acelerar e buscar 150, 180 mil dólares. Qual é o ponto? 116.500 dólares. Por quê? Se você puxa do topo ao fundo, nós temos esta área como a área de 618. Não por uma coincidência, a gente formou topo, fundo, topo descendente, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente. Aí fez um pivô de alta. Falhou. Falhou aonde? Justamente em 116.500. A gente buscou uma faixa de liquidez abaixo e ainda o ponto a ser vencido é este. Por quê? Porque é a resistência mais importante, é a faixa de liquidez, a faixa com volume, a faixa mais agressiva para ser vencida neste momento, neste curto prazo. Então, o nosso ponto a ser vencido para que a gente veja acelerações é, sim, 116.500 dólares. Vencer 116.500 aumentará a probabilidade de buscarmos os topos e, por consequência, romper as máximas. Só que a gente vai direto, a gente vai subir direto. Se eu coloco no mensal aqui, eu tenho uma vela, obviamente pequena, tá? Deixa eu apagar tudo. Eu tenho uma vela pequena, mas ela sequer trouxe movimentos de baixa. Isso é plausível? Não. Veja no histórico que altas, sem nem que a gente veja um movimento leve de baixa, não são comuns. A gente teve isso apenas em janeiro de 2023. O mercado é soberano, não se engane. O mercado pode subir sem buscar qualquer faixa inferior. Mas, mesmo para um mês bullish e agressivo, é natural que a gente veja movimentos de queda para aí sim buscarmos acelerações. Eu não acredito que veremos altas contínuas. Esta não é a maior probabilidade. A gente trabalha com todos os cenários, mas não é a maior probabilidade. Então, quais são os pontos que eu tenho que ficar de olho para sustentação de um movimento saudável para o Bitcoin e, por consequência, para todo o mercado? Pois bem, eu vou ficar de olho, inicialmente, nesta área aqui. Eu vou circular. Esta linha em azul, ela está servindo como uma faixa de resistência e suporte que não está sendo perdida. Então eu, sim, vou olhar para a faixa de 107 a 105 mil dólares. O mercado poderia buscar esta área? Seria plausível? Seria plausível. Por quê? Porque a gente não teve nenhuma confirmação de rompimento. Nós tivemos apenas 2 dias em um mês que mal começou. Temos o semanal em um movimento, sim, interessante, sustentação bullish, mas nada impede um novo teste para aí sim vermos uma aceleração natural. Então os pontos que podemos testar são os pontos de 106 a 105 e
ainda assim um movimento mais agressivo, 103 a 100 mil dólares. Abaixo destes pontos, a gente estará corrigindo no mensal de uma forma mais agressiva. E isso levará a um movimento mais abrupto que a gente vai discutir nos próximos dias. Mas que, na minha humilde opinião, ainda não descaracterizaria o bull market. Por quê? E eu expliquei isso no passado. Recente. Um bull market, para ser descaracterizado, deve nos levar a um fundo topo descendente, um pivô de alta. Nós tivemos a primeira faixa de correção. A gente nem teve um movimento de topo descendente, fundo. A gente não pode considerar este movimento como fundo, como topo descendente, desculpe. Então, a gente está numa fase muito inicial, que não necessariamente levaria, se a gente tivesse uma correção maior, um bear market. A gente precisa, para um bear market, vou repetir, fundo, topo descendente, pivô de baixa, perdendo os fundos anteriores. Perfeito? Então, a gente vai acompanhar este movimento de olho nos pontos de 106 a 105 e 103 a 100 mil dólares, que é uma faixa que tem bastante liquidez. Perfeito? Então, se a gente, porventura, vir no início deste mês, nessa semana, quedas, não se alarme porque sim, porque é algo normal dentro do esperado. Historicamente, a gente não encaminha uma aceleração sem um movimento corretivo, uma captura de liquidez levemente abaixo. Isso não costuma acontecer. Então, sem acreditar em fim de ciclo, sem que a estrutura macro seja descaracterizada. Fique alerta, fique consciente. Lembre, historicamente, os momentos de medo extremo, os momentos em que a narrativa é de fim de ciclo, costumam marcar a continuidade do ciclo, um fundo local e não um topo global. Eu lembro a você, é claro, que este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise, investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. Eu volto a qualquer momento com atualizações e eu convido você a participar do nosso grupo geral do Telegram. Segundo o link da descrição, participe. Tem atualizações, insights e muita informação bacana para que você possa, sim, ter base para tomar decisões analíticas. É gratuito. Eu aguardo a sua presença. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.